Feliz sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração e que nós possamos cada dia estar receptivo à presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, é uma alegria, né, estarmos aqui hoje para poder compartilhar, e o tema desta manhã é crescendo espiritualmente. Né? O que nós precisamos fazer para crescer, né? Para cada dia viver a vida que Jesus viveu. Querido, abrem a Bíblia de vocês no livro de Marcos, né? Marcos, capítulo 4, e ao você encontrar, nós iremos elevar uma pequena prece ao céu, né, para meditarmos aqui nessa pequena reflexão. Amém ou misericórdia? Fechemos nossos olhos. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante da Tua face, entrando nesse momento na Tua santa presença, aonde o Senhor se encontra, tanto no céu e também habita aqui no meio do Seu povo. Pai Santo, nós queremos ouvir a Tua voz, e que o Senhor fale conosco, e que nós possamos sair daqui com a plena certeza de que o Senhor falou aos nossos corações. Perdoa nossos pecados cometidos no decorrer dessa semana, por pensamento, palavra e ato. Que o Senhor nos ajuda, também perdoa nossos defeitos de caráter, e cada dia vivemos numa vida em santidade ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus falava muito sobre parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história. E essa história, ela tinha uma lição, ela tinha um significado. E cada parábola, você vai ver que Deus, ele tenta transmitir algo. Marcos capítulo 4, e o versículo 26 ao versículo 29, né? Na minha versão, diz assim: amém ou misericórdia? Amém. Diz assim: a parábola da semente. E ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse a semente na terra, e vai dormir, e se levanta noite e dia, e a semente brota, cresce, e ele não sabe como. Porque a terra por si mesmo produz fruto. Primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegado a colheita. Amém? Queridos, a gente sabe que é impossível isso acontecer aos nossos olhos, mas para Deus isso é impossível, sim ou não? Não, porque se hoje nós plantar uma semente, ela vai nascer instantâneo? De maneira nenhuma. Por quê? Porque primeiro a semente, ela tem que fazer o quê? Você cava a cova, o buraco, coloca dentro de terra e agoa. Não é assim? A semente, primeiro ela vai ter que fazer o quê? Ela vai morrer. Sim, não é? O grão não tem que morrer para depois, ele não tem que secar e tudo para depois, né? Aí o que acontece? Trazendo para a nossa vida espiritual, a gente primeiro, a semente, ela primeiro tem contato com o quê? Com a terra. E nós temos contato com Deus por meio da palavra. Por quê?
Se a gente não buscar o conhecimento, ou se a gente não buscar se conectar, a semente sozinha, se você botar ela no chão duro aqui, ela vai permanecer aqui. E para você ver, mas quando a semente tem contato com o solo, ela cresce. Da mesma forma somos nós. Olha o que diz aí. Então o que acontece? Antes da gente ler aqui, eu não sei como foi a convenção de cada um de vocês, mas alguém chegou para você, anunciou, falou para que hoje nós estivéssemos aqui, né? Assim? Porque se a pessoa não tivesse falado, você estaria aqui? De maneira nenhuma. Então, no versículo 26 diz, né? E ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse a semente na terra. Então a semente representa o quê? A palavra de Deus. Alguém chegou e disse: Zefinha, toma um folheto. Zefinha quer conhecer minha igreja. Irmão Valdivan quer um estudo. Irmã Zenalva, a senhora acredita em Deus. Irmão Heraldo, o senhor crê que Deus tem poder? E assim a gente aceitou o quê? O chamado de Deus. Então a semente, ela precisa ser lançada na terra. Da mesma forma, é o que a gente está nos aprendendo aqui. Qual é a missão de Deus? É salvar. E nós também temos uma missão. Qual é a missão? Levar o Evangelho. Aí o versículo 27 diz: e vai dormir, e se levanta à noite de dia, e a semente brota, cresce, e ele não sabe como. Para você ver, meu pai, quando ele aceitou o Evangelho, alguns aqui teve o privilégio, né, de conhecer meu pai. E ele disse para a gente que ele era uma pessoa mundana, né? Ele bebia, ele farrava, ele se prostituía, ele era um brigão. E ele disse que uma vez, né, ele foi conhecer o Evangelho e ele se tornou cristão. Como? Meu pai, ele tinha epilepsia, né? E ele disse que um dia, né, ele estava assistindo na televisão e alguém disse: ó, se o senhor crê em Deus, acredita em Deus, pega um copo d'água, enche ele e coloca na frente. Depois da oração, você toma e pelo poder de Deus você vai ser curado. E meu pai acreditou naquilo. E ele fez o quê? Ele disse que não botou um copo, ele botou um garrafão de vinho. Não sei se vocês lembram daquele garrafão de vinho que tinha tipo uma sacolinha, tinha uma alcinha. E ele botou um daquele. E depois da oração, ele diz, irmão, que instantaneamente ele ficou curado. Então, a fé que ele tinha, não que a água tem poder, mas a fé naquela água, por meio de Cristo, ele ficou curado. E meu pai, irmão, ele pegou e se tornou cristão, e ele se tornou pastor da igreja Assembleia. Ele foi pastor 7 anos. E ele disse que lá ele não estava se sentindo bem naquele lugar. E um dia ele fez um pacto com Deus e disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem uma igreja nesse mundo. Eu sei que o Senhor tem uma igreja nessa terra. E a igreja que eu estou, eu creio que não é a igreja do Senhor. E qual é a igreja? E ele, irmão, disse que orou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E ele disse: ó Senhor, se o Senhor não me responder, eu vou voltar a fazer tudo o que eu fazia antes: beber, fumar, brigar, fazer, pintar e bordar. E ele diz, irmão, que diz
isso para minha mãe. E ele falou assim, na sexta por sábado, ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E o sonho que ele teve, ele ia para a feira, né, onde ele morava em Goiânia, e ele ia para a feira. E quando ele chegou na feira, lá alguém dava um folheto para ele, dizendo que Deus era o Deus do céu. E ele sonhou aquilo e chegou para minha mãe na sexta por sábado e disse: Maria, eu orei a semana a Deus pedindo que Ele me mostrasse o caminho. E eu tive um sonho que eu estava na feira e um homem me dava um folheto da volta de Jesus, dizendo que Deus é Deus do sétimo dia. E eu sei o que é isso, Deus do sétimo dia. E ele disse: olha, eu vou para a feira e daqui a pouco eu venho. Aí foi, saiu no sábado, que ele não era adventista ainda. E quando ele chegou na feira, ele conhecia lá as bancas, né, o povo lá que vendia, e de repente, quando ele olha para o lado, o homem que ele sonhou estava ali. E ele ficou todo assim meio sem jeito, nervoso, e ele correu lá no homem e disse: vem cá, o senhor me conhece? O homem estava entregando mesmo os folhetos da volta de Jesus. E o homem disse: não, eu nunca vi o senhor. Ele disse: pois é, ontem eu sonhei com o senhor. E o senhor me dava um folheto dizendo que Deus era o Deus do sétimo dia. E era um folheto daquele da volta de Jesus, e era grande assim, tipo uma folha de papel. E esse homem, ele estava fazendo uma conferência ali, ia começar uma semana de oração. E para a gente ver, irmão, quando você pede uma resposta a Deus, a Bíblia diz: Deus pode tardar, mas não faz. E aí esse homem, aí meu pai na hora disso começou a chorar, ele disse: ó, aí o homem viu que ele estava um pouco emocionado e disse: ó, faz o seguinte, me dá o seu endereço que eu vou na casa do senhor, né? E meu pai passou o endereço para ele e ele foi, né? E ele foi fazer a visita. E lá meu pai contou para ele que tinha orado a semana, estava procurando a igreja de Deus, e ele disse: ó, eu estou nessa cidade, vou fazer uma semana de oração, era a semana do Calvário. E foi ali que meu pai, ele teve o contato, né, a primeira vez com a mensagem adventista. É como nós estamos lendo aqui. Uma pessoa, ele lança a semente na terra, depois vai dormir, levanta noite e dia, né, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como. Quando você dá um folheto, quando você fala de Jesus, quando você dá um livro, e a pessoa começa a ler, a semente faz o quê? Germina. A semente, ela começa como Jesus contou a parábola. Quando você lança a semente na terra, tem lugar, se for pedregoso, ela vai nascer. Depois vai acontecer o quê? Ela vai secar. Se você lançar entre os espinhos crescem mais, sufoca. Se você lançar à beira do caminho, os passarinhos vão comer. Mas a semente que cai no solo roxo, no solo fértil, ela vai dar muito fruto, né? Então, querido, aí, olha o que diz o versículo 28. A gente lê o 27 e o 28 diz assim: porque a terra por si mesma, ela produz o fruto. Primeiro, a folha, depois a espiga e por último o que? O grão e a espiga. Então, quando nós plantamos, primeiro vai germinar. Começa a folhinha e ela começa a ter o caule, vai ter os galhos e depois ela dá o que? Os frutos. Irmão, trazendo para a nossa vida espiritual, a gente precisa se alimentar da mesma forma. A planta só com
fruto suficiente, de vez em quando você precisa fazer o quê? Jogar um adubo, jogar um esterco, fazer o quê? Aguar, fofar a terra. De vez em quando, se a terra for muito fraca, tem que botar um calcário, alguma coisa para ela crescer. Então, nós quando aceitamos a Cristo, o que acontece? Você teve um contato, aceitou, está germinando. Agora você precisa fazer o quê? Dar fruto. Vamos lá para o livro de Marcos. Uma das coisas que o cristão precisa para crescer, está aqui em Marcos, vai para frente aí 16 e o versículo 16. Olha o que nós precisamos fazer para crescer como a semente. Da mesma forma que a semente precisa dos adubo para o seu crescimento, Marcos 16 diz assim, amém, misericórdia? Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Será condenado. Queridos, eu e você precisamos crer. Irmão, se eu e você não crer nas promessas de Deus, não vai adiantar. O cristão, ele não pode viver sem deixar de sempre ter esse foco. Qual é o nosso foco? A vida eterna. A vida eterna. Então, se eu não creio, como Jesus disse, eu vou, mas eu vou voltar. E se Jesus voltou, para você ver, o pastor Luiz Gonçalves, ele diz, sabe quantas promessas tem dentro da Bíblia? Dizendo sobre a volta de Jesus, alguém sabe, chuta aí. Quantas promessas você acha que tem? Alguém arriscaria? Eu diria que todas. Ele diz que tem aproximadamente 2.500 promessas sobre a volta de Jesus. Então, 2.500 promessas são textos relacionados com que Jesus vai voltar. Por isso que o cristão, quando ele aceita o Evangelho, ele tem que crer. Olha, vamos lá para agora, para também, para o livro de Atos, capítulo 16. Outra coisa que Paulo, quando ele estava pregando o Evangelho, Paulo disse para o carcereiro, Atos 16 e o versículo 31. Amém, misericórdia? Atos, capítulo 16 e o versículo 31. Amém? 16, capítulo 16, versículo 31. Na minha versão, diz assim, deixa a irmã encontrar ali, pode ficar 16, 31. Diz assim, queridos, amém? 16, verso 31 diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Está vendo? Então, querido, nós precisamos crer. Como Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Paulo disse aqui para o carcereiro: se você crer, você vai ser salvo. Então, o cristão, quando ele tem contato com Cristo, uma das coisas que ele tem que acreditar é crer nas promessas de Deus. Jesus, certa ocasião, disse: aquele homem estava ali também com seu filho endemoniado. E aí, Jesus chegou, os discípulos não conseguiu tirar, e ele disse: Jesus, tu pode fazer alguma coisa? O que Jesus disse? Tudo é possível para aquele que crê. Então, se eu creio, então Deus realiza. Outras coisas, irmão. Depois que eu creio, eu preciso ser o quê? Batizado. Vamos lá para o livro de Apocalipse.
Apocalipse, capítulo 22. Vamos ver o que o apóstolo João, ele nos fala sobre a questão, irmão, do batismo, né? Uma das coisas que o cristão precisa, 22 é o último livro, e o versículo 14. Amém ou misericórdia? 22 e o versículo 14. Irmão Valdir, vamos ler nessa versão tua, o que diz aí? Bem-aventurado aqueles que esse mesmo. Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestiduras, lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Então, querido, a Bíblia diz que bem-aventurado é os que lavam a sua vestidura, é os que são batizados, porque quando você entra dentro do tanque, você está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Então o cristão, ele precisa crer e ele também precisa batizar. Não adianta eu só crer, mas não quero dar o próximo passo. É como a questão do casamento. O rapaz diz para a noiva ou sua namorada: eu te amo tanto, você é tudo para mim. Aí ela diz: vamos casar. Ele diz: estou fora. Né? Da mesma forma é o cristão. Você acredita em Deus, você crê, sim. Você quer ser batizado, ele diz: não, agora não, ou depois. Então, nós precisamos, irmão, ser lavado no sangue do Cordeiro. Né? Nossas vestiduras, nossas vestes, nós não temos caráter próprio. Mas quando você olha para a vida de Josué, lá no livro de Josué, fala que Josué tirou aquele manto sujo e Deus colocou um manto limpo. Por quê? Nós não temos justiça própria. Então, para a gente ser lavado no sangue do Cordeiro, ter um novo caráter, a gente precisa ser lavado para ter o direito de quê? De ter o privilégio de entrar nas mansões celestiais. Querido, outra coisa que nós precisamos fazer, vamos lá para Mateus, Mateus 16, versículo 15. Essa é o que nós estamos estudando. Então eu preciso crer, eu preciso ser batizado, né? E eu preciso fazer isso aqui, o que Jesus diz. O que Jesus fala? Mateus 16, versículo. Mateus não, irmão, desculpa. É Marcos. Você vai para frente um pouquinho. Marcos 16, versículo 15. Olha o que nos diz aqui. Amém ou misericórdia? Amém. Marcos, capítulo 16 e o versículo 15. Amém? Irmão Heraldo, deixa ele procurar ali, né? Capítulo 16 de Marcos e o versículo 15. Amém? Diz assim: e ele disse-lhe: ide o quê? Por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Querido, o cristão, quando aceita Jesus, ele tem uma missão. E qual é a missão? Ide, pregai, falai, evangelizar. Como a gente viu ali a parábola da semente. Primeiro, ela é lançada no sol. Depois, ela cresce, ela germina. Depois, ela dá fruto. E assim, no final, ela dá, o que? A espiga e depois o fruto. Um cristão, irmão, que não está envolvido na missão, para você ver, eu vi o pastor Bulhon, ele num sermão de estudo bíblico, ele dizendo o seguinte: fizeram uma pesquisa, né, lá nos Estados Unidos, e ele disse que de 100% da igreja,
vai ter gente que vai nascer, vai crescer, vai se reproduzir e vai morrer e nunca vai levar uma fé em Cristo. Irmão, isso é trágico, porque como a Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, como nós vimos na lição, nós não temos o poder de transformar ninguém ou converter, mas eu tenho que fazer a minha parte. Imagine você passar o tempo todo na igreja e não conseguir levar uma alma para Cristo. Por isso que o cristão, ele tem que crer, tem que ser batizado e ele tem que pregar o Evangelho. E outra coisa, vamos lá para o livro de Hebreus. Quando o cristão faz isso, irmão, ele vai crescendo. E olha o que diz aqui no livro de Hebreus, né, capítulo 12. Hebreus, vai para frente aí, né, é o livro de Paulo, Hebreus, né, capítulo 12. Paulo nos diz que nós, como cristãos, nós precisamos disso aqui. Se a gente realmente quiser estar onde? Na vida eterna. Amém ou misericórdia? Hebreus capítulo 12, versículo 12, é outra forma que a gente precisa para ver a Deus, é isso. E seguir a paz com todos os homens, e a santidade, sem o qual nenhum homem verá o Senhor. Querido, como é que o cristão ele vai ver a Deus se ele não busca a santidade? Talvez a gente tenha defeito, eu ainda tenho para mudar. Quem é que não tem? Todos nós temos. Mas quando Paulo diz seguir a paz com todos os homens e a santidade, é porque santo significa separado. Você precisa ser santo na sua esfera, como Deus é na dele. Deus é santo e nós também temos que viver uma vida de santidade, uma vida crescendo espiritualmente e não degradando. Porque muitos irmãos entram no Evangelho, aceitam Jesus, mas parece que com o tempo ele estaciona. Ele nem sobe e nem desce, aí fica ali. E muitos acham, não, eu já estou bom, eu já aceitei Jesus, e não busca cada dia o que? A santificação. Vamos agora para Apocalipse. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 11. Para você ver, se eu e você não buscarmos também, irmão, a santificação, se eu e você não buscar, né, viver o que Deus pede, Apocalipse 22 e o versículo 11, amém ou misericórdia? Amém. Diz assim, aquele que é injusto, continua sendo injusto, aquele que é impuro, continua sendo impuro, aquele que é justo, continua sendo justo, e aquele que é santo, continua sendo santo, ou a se santificar. Amém? Querido, então, cada processo é esse. Você aceitou Jesus, você creu, você se batizou, você está buscando fazer a vontade de Deus. Dessa forma você vai santificando a sua vida. E depois, irmão, quando você santifica a sua vida, por quê? Porque se a Bíblia diz que vai ter pessoas injustas, ele vai continuar sendo injusto. Se a Bíblia diz que vai ter gente impuro, é porque no final vai ter gente cada dia na impureza. Se a Bíblia diz que vai ter gente justo, é porque a vida dele aqui, ele está cada dia se
Querido, e depois que você busca a santificação, agora vamos ler aqui em Apocalipse, o que essas pessoas depois elas conseguem fazer. São 7 textos, e com esses textos aqui nós concluímos nossa mensagem. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz, irmão. Cada mensagem dessa fala uma coisa. 2 versículo 7. Amém ou misericórdia? Diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer ou vencedor, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Para mim, você está no céu, a gente precisa ser o quê? Um vencedor. Né? A Bíblia diz: o vencedor, aquele que vencer, ele vai comer da árvore da vida. E quem não vencer, irmão? E quem não se esforça? E quem não busca? Olha outro texto. Agora, capítulo 2, versículo 11. Diz aqui, querido: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer ou vencedor não será ferido pela segunda morte. Então a Bíblia está dizendo: o que vencer? Então eu e você temos que vencer, sim ou não? Sim, irmão, e vencer às vezes não é fácil. Uma pessoa, os lutadores, ele tem um adversário, sim ou não? Quando eles vão para o ringue, quando eles vão brigar, vão lutar, eles têm que estar preparados para derrotar o outro, sim ou não? Da mesma forma, é eu e você. Quem é nosso primeiro inimigo? Alguém sabe? O diabo. Hã? O diabo. Pagado, né? O eu. O eu é nosso primeiro inimigo. O eu. Né? Porque o eu acho, eu penso, eu sou isso, eu sou aquilo. E o diabo, ele é o nosso segundo inimigo. Né? Então a Bíblia diz: o vencedor. O que vencer vai comer da árvore da vida. O que vencer não vai passar pela segunda morte. Agora vamos para o terceiro. 2 versículo 17. Olha o que diz aí. Ó. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao vencedor, eu darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, escrito na pedra novo nome, e nenhum homem conhece senão aquele que o recebe. Amém? Então, ao vencedor, irmão, você vai poder comer do maná lá no céu. Ao vencedor, você vai ter um novo nome. Não vai ser mais Valdivan, irmã Zenalva, Zefinha, Heraldo e Sandra, que diz que você vai receber uma pedrinha com um novo nome. Mas para aqueles que vencerem, para os vencedores. E agora vamos também, 2 versículo 26. Olha o que diz o 2 versículo 26, diz assim: e ao que vencer, ou ao vencedor, e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Amém? Querido, os vencedores, ele vai ter direito de ter poder sobre as nações. A Bíblia diz que nós iremos fazer o quê? Julgar. Né? Você vai ter o privilégio, porque Paulo diz: não sabei que vós vão julgar os anjos. Nós vamos ter o privilégio, mas para aqueles, irmãos, que está vencendo, aquele que está buscando cada dia a santificação. E para a gente terminar, querido, agora 3 versículo 21, olha o que diz aí. 3, 21 diz assim, 3, né, o versículo 21, que diz assim: ao que vencer,
permitirei que assente comigo em meu trono, assim como também eu venci, estou assentado com meu Pai no seu trono. Então, ao vencedor, queridos, ele vai poder sentar ali também no trono que Deus está estabelecendo. E para a gente terminar, irmão, volta lá, volta para o livro de Atos, é o último versículo, né? Atos capítulo 14, e aqui a gente vê Paulo dizendo como é que o cristão ele ganha o céu, né? O que eu e você deve fazer, né, para entrarmos no reino do céu. Amém, misericórdia. Atos capítulo 20 ou capítulo 14 e o versículo 22 nos diz assim, né? Amém? Capítulo 14, versículo 22 diz assim: confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. 23. E havendo-lhe ordenado ancião em cada igreja, e tendo orado com jejum, os recomendar ao Senhor em quem havia crido. Amém? Queridos, então Paulo está dizendo: importa a gente ganhar o céu como? Por muita tribulação. Querido, o cristão que não busca um crescimento espiritual, o cristão que não busca uma santificação, queridos, eu quero terminar lendo aqui para você um parágrafo aqui. Olha o que o Espírito de profecia diz. O Espírito de Deus gradualmente retirado. Os dias que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas, juízos estão caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são potentosos. Prenuncia as proximidades dos acontecimentos de maior importância. Querido, quando o Espírito Santo for sendo retirado, cada vez mais as pessoas vão vivendo em treva. Cada vez mais as pessoas vão vivendo no pecado. Foi o que a irmã Zenaula estava dizendo ali, né? Que eles estão aí anunciando, né, que vai ter uma parada gay aqui. Querido, você está vendo a que ponto, quando as pessoas vão se retirando de Deus, cada vez mais eles vão se afastando, cada vez mais vão ficando mais ímpios. E ela termina dizendo: as forças do mal estão se arregimentando, consolidando-se, se estão robustecendo para a última grande crise, grande mudança, estão prestes a operar no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, então os sinais serão cada dia mais rápido. Tremendas provas aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações de um outro canto da terra. É o que a gente estamos vendo. É os sinais se cumprindo. Então, o espírito de guerra estão agitando as nações. Irmão, sabe por que Deus está permitindo essas coisas acontecer? Para a gente sair do conformismo, para a gente sair do nosso aposento e a gente começar a perceber as coisas
Se eu e você não acordar agora, vamos acordar quando? Né? Jesus ele está mostrando para mim e para você, irmão, que o Espírito Santo ele não vai permanecer aqui para sempre, né? O Espírito Santo ele vai sair de quem? Daquelas pessoas que estão rejeitando a misericórdia de Deus. Claro que para o mundo ele vai ser retirado do mundo, mas e para a igreja ele vai ser derramado, que é a promessa que o Espírito vai ser derramado e assim nós vamos terminar a missão. Mas para o povo de lá ele vai sair. Por isso que as nações estão dessa maneira. Por isso que as nações estão o que agitadas. E Deus espera que eu e você, querido, possamos nos preparar. Deus espera que eu e você, assim como Marcos aqui diz, né, sobre a questão da parábola, que ela cresce, né, porque a terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Quando eu e você estiver pronto, quando eu e você estiver preparado e estiver maduro, aí vem a foice, aí vem a volta de Jesus. Irmão, então para mim você crescer, estar pronto para a colheita, é eu crer, buscar cada dia o batismo. Já batizou o batismo, como é que se diz? É diário, pregar o evangelho, santificar sua vida e pedir Deus força para vencer. E assim nós herdaremos, assim, não só aqui ser beneficiado, mas receber a breve volta de Jesus e viver com Ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe a mim e a você. Que Deus fortaleça a nossa fé. Vamos ficar em pé e vamos concluir e vamos orar, né, ao nosso Deus. Grande e eterno Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cada dia tem falado conosco. Sabemos, Senhor, que nós estamos no limiar da grande Canaã celestial e precisamos, ó Deus, a cada dia fazer a tua vontade. Não sabemos, Senhor, quanto tempo ainda falta para a volta de Jesus, mas os sinais nos indicam que breve ele vai voltar. Pai Santo, que o Senhor prepare nossos corações, prepare nossas vidas, que o Senhor, Deus, fortaleça a nossa fé, que cada dia nós possamos acreditar nessas promessas, que nós possamos buscar o batismo diário, que nós possamos, ó Deus, pregar o Evangelho, apressar a volta de Cristo e que possamos, ó Deus, a cada dia ser vencedor e receber de Cristo a coroa da vida eterna. Pai Santo, leva-nos em paz para os nossos lares. Mais tarde nos traz, se for da tua vontade, e ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que somente possa honrar e se glorificar o teu santo nome. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, hoje e sempre. E querido Jesus, abençoa nossa família, abençoa nossos familiares, que ele seja alcançado pelo Evangelho eterno. Meu Deus, e que o Espírito Santo não saia, não seja, Senhor, retirado da nossa vida, mas que a gente possa cada dia viver uma vida cheia do Espírito Santo. Obrigado por tudo, nós te oramos e já te agradecemos. E querido Jesus, volte logo. Ora, vem, Senhor Jesus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus ele continua nos fortalecendo e possamos crer, porque a Bíblia diz: aquele que vem virá e não tardará.
Que Deus nos abençoe.